Na aula passada, a gente conheceu as redes bayesianas e viu como utilizá-las para representar as relações que existem entre as diversas variáveis aleatórias. Mas o que a gente quer mesmo, no fim das contas, é conseguir extrair novas informações com base nas informações que a gente já possui. Em outras palavras, a gente quer inferir algo a partir de uma base de conhecimento. E para isso, a gente vai utilizar o nosso já conhecido processo de inferência. Dessa vez, não para calcular alguma coisa com 100% de certeza se é verdadeiro ou falso, mas aqui a gente vai calcular a distribuição de probabilidade dos valores que uma determinada variável aleatória pode assumir. Assim, esse processo de inferência vai ter uma query x, aqui a nossa consulta, que é a variável para a qual a gente quer calcular a distribuição. Vai ter variáveis de evidência E, que são as variáveis observadas para o evento E, que é tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente observou. E vai ter as variáveis ocultas, Y, que são aquelas variáveis que não são a nossa variável consulta e também não são as nossas variáveis evidência. Então, são aquelas variáveis aleatórias que a gente não observou, é aquele pedaço de informação que a gente não conhece. E o nosso objetivo é calcular a probabilidade de x, que é a nossa variável aleatória consulta, dado o evento ou os eventos E, aquilo que a gente observou, aquilo que a gente conhece do mundo. Voltando então para aquele nosso exemplo da aula passada, a gente tem aqui a nossa rede bayesiana, que está representando a relação entre todas essas variáveis aleatórias. Eu tenho aqui a variável rain, maintenance, train, appointment, e cada uma delas pode assumir um determinado valor, e a gente viu que essas setas indicam uma relação de dependência. Então, para saber se eu vou chegar a tempo na minha reunião ou vou perdê-la, depende de eu saber se o trem está no horário ou está atrasado. Então, o que eu quero aqui é calcular a distribuição de probabilidade da variável aleatória appointment, dado que eu sei que está chovendo leve e eu sei que não tem manutenção nos trilhos. No fim das contas, eu quero saber se eu vou chegar à minha reunião a tempo ou se eu vou perdê-la. E como a gente viu quando a gente estudou um pouquinho sobre probabilidade e conheceu as regras de probabilidade, a probabilidade condicional ela é proporcional à probabilidade conjunta. Se vocês lembrarem, a gente viu que a probabilidade de A dado B seria uma constante alfa que multiplicava a probabilidade de A e B. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A probabilidade de appointment dado light e no vai ser igual a alfa vezes a probabilidade de appointment e light e no. E aqui a gente tem a nossa query x, a nossa consulta, aquilo que a gente quer saber. E a gente tem também aqui as nossas evidências. A gente sabe que está chovendo leve e a gente sabe que não está tendo manutenção nos trilhos. No entanto, tem outra variável aleatória aqui na nossa rede bayesiana, que é a variável train. E aqui a gente não sabe nada sobre ela. Então, ela é uma variável oculta. É aquilo que a gente não observou. Mas como a gente viu na aula passada, é ela que influencia diretamente essa variável aleatória appointment. Então aqui a gente vai aplicar outra regra de probabilidade, aquela regra da marginalização. Essa variável train é uma variável oculta. Eu não conheço nada sobre ela, mas eu sei que ela pode assumir aqui dois valores. Ou está no horário ou está atrasado. E a gente viu lá na regra da marginalização que a gente pode utilizar esse conhecimento para calcular a probabilidade, somando todos os cenários possíveis. Então, como essa variável ela só pode assumir dois valores, eu vou calcular aqui a probabilidade conjunta do appointment, de chover leve, não ter manutenção nos trilhos e do trem estar no horário, e vou somar com a probabilidade do appointment e de estar chovendo leve e de não ter manutenção nos trilhos e do trem estar atrasado. Então, eu vou fazer o somatório de todos os cenários possíveis e multiplicar pela constante alfa. E é assim que a gente vai conseguir calcular finalmente a distribuição de probabilidade da variável appointment. E a esse processo de inferência
a gente chama de inferência por enumeração. Recapitulando, para saber a distribuição de probabilidade da nossa variável x, aquela variável consulta, dado o evento E, e como a gente viu, isso aqui é uma probabilidade condicional, que é proporcional à probabilidade conjunta, que aplicando aquelas regras de probabilidade, isso aqui vai ser igual a alfa vezes a probabilidade de x e E, que no rigor matemático a gente pode representar por essa fórmula aqui, em que y vão ser todos os valores que a minha variável ou variáveis ocultas podem assumir. Então vai ser o somatório da probabilidade de x e E e todos esses valores que as variáveis ocultas podem assumir, multiplicado pela constante alfa. Vamos dar uma olhada agora como isso funciona na prática. Com o que a gente já viu até agora, a gente poderia implementar nossa rede bayesiana do zero, mas aqui a gente vai utilizar uma biblioteca para facilitar esse processo. Então, já aqui no VS Code, vamos abrir o arquivo model.py e para criar nossa rede bayesiana, a gente vai utilizar a biblioteca Pomegranate, que é uma entre várias bibliotecas que vocês podem encontrar para criar redes bayesianas, entre outras coisas. E com ela, a gente vai basicamente fazer a mesma coisa que a gente viu naquele diagrama. Aqui a gente vai definir os nós com a classe Node. Esse aqui vai ser a nossa variável aleatória rain, que é o nosso nó raiz. Então ela vai receber uma distribuição discreta, onde vai ter 70% de chance de não haver chuva, 20% de chance de ser uma chuva leve e 10% de chance de ser uma chuva pesada. Aqui a gente só está dando um nome a esse nó, que é rain. A gente faz o mesmo para o nó maintenance, só que nesse caso ele não é o nó raiz. Ele já é um nó filho de rain e, como a gente viu, ele depende de rain. Então nesse caso já é uma probabilidade condicional. E aqui a gente só está representando aquela tabela que a gente viu. Aqui, qual a probabilidade de não estar chovendo e ter manutenção? 40%. De não estar chovendo e não ter manutenção? 60%. De estar chovendo leve e ter manutenção? 20%. E assim sucessivamente. Aqui a gente passa como argumento também a distribuição da variável π e dá um nome para ela. A mesma coisa a gente faz com a variável train e o mesmo para a variável appointment. Aqui no final, a gente cria a nossa rede bayesiana, adiciona esses nós, rain, maintenance, train e appointment, e aqui a gente cria as relações entre elas. Então tem uma aresta aqui, uma seta de rain para maintenance, uma seta de rain para train, uma seta de maintenance para train e uma seta de train para appointment. E no final a gente finaliza o nosso modelo. Então vamos ver um exemplo calculando essas probabilidades, abrindo aqui o arquivo likelihood.py. Nesse arquivo aqui a gente está importando o modelo que a gente acabou de criar no arquivo model, está calculando a probabilidade desse cenário aqui, de não haver chuva, não haver manutenção, de o trem estar no horário e de eu chegar na minha reunião a tempo, e apenas imprimindo o resultado na tela. Então, se a gente executar esse arquivo, likelihood.py, a gente tem que a probabilidade daquele cenário acontecer é de 34%. Mas como a gente viu, o que a gente quer mesmo é inferir algo a partir do que a gente já conhece. Então, deixa eu abrir esse arquivo inference.py e aqui a gente está importando o modelo que a gente construiu do arquivo model e nele eu estou prevendo as probabilidades com base nos eventos que eu conheço. E nesse caso, o único evento que eu conheço é que o trem está atrasado. Esse código aqui é só para imprimir na tela as distribuições de probabilidade. Então, se eu executar esse arquivo, inference.py, pedir para ele calcular toda a distribuição de probabilidade só com base naquele evento que a gente observou, que nesse caso era que o trem estava atrasado, ele vai dar para mim esse resultado aqui. Então, se vocês observarem, esse aqui era o evento que a gente conhecia e que a gente passou para o modelo, e ele retornou que a probabilidade de não estar chovendo era de 46%, probabilidade de estar chovendo leve de 31% e pesado de 23%. Da mesma forma, aqui a probabilidade de haver ou não manutenção nos trilhos e de eu chegar a tempo para minha reunião ou perdê-la. Eu vou editar aqui
o nosso arquivo inference.py e vou adicionar outra informação, outro evento que a gente observou, que é que está chovendo pesado. Vou reexecutar o nosso programa e eu quero que vocês observem uma coisa. Aqui foi o evento que a gente informou, que estava chovendo pesado. E aqui a distribuição de probabilidade de estar havendo manutenção ou não. Nesse primeiro caso, a probabilidade de estar havendo manutenção era de 36% e de não estar havendo era de 64%. Nesse segundo caso, como a gente informou que estava chovendo pesado, a probabilidade de haver manutenção era de 12% e a probabilidade de não haver era de 88%. No entanto, a distribuição de probabilidade da nossa variável appointment ficou igual. 60% aqui de eu chegar a tempo na minha reunião, aqui também da mesma forma, e 40% de eu perder a minha reunião, e aqui também da mesma forma. E isso se dá porque, como a gente viu, como a gente representou na nossa rede bayesiana, a variável appointment só depende da variável train. É ela que influencia diretamente o resultado dessa variável aqui. Bom, por hoje é só. Espero você na próxima aula.